Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa reflexão do terceiro domingo do tempo comum. Nós estamos no ano A, ano de Mateus. A celebração dominical é o nosso sétimo encontro, o terceiro domingo do tempo comum. Neste domingo, somos convidados ao início do ministério de Jesus. Quando João Batista é preso, cessa a voz profética e inicia o anúncio da boa nova do reino dos céus por Jesus. Com Jesus, em sua pregação, brilha uma grande luz e sobre os que habitavam nas trevas e na terra da escuridão, uma luz nova iluminou. Jesus traz uma nova época. Os tempos finais já estão presentes em Jesus e no anúncio de Jesus. Jesus inicia sua pregação proclamando a boa nova da conversão para colher a proximidade do reino. A luz anunciada no passado já brilhou, dando a todos a possibilidade de sair das trevas. A boa nova que abre o caminho à conversão, isto é, a Deus, e à salvação, que se funda em Cristo morto na cruz. Jesus Cristo, luz, é o centro da nossa vida de fé. A antífona de entrada é tirada do Salmo 95, versão grego-latina, 96, versão hebraica, é o versículo 1 e versículo 6. Então, Salmo 95, 96. Este salmo é do período do pré-exílio da Babilônia, um convite a Israel para louvar a Deus na liturgia diária. Este Deus é o Deus que se manifesta em seu santuário. A comunidade em liturgia eucarística entoa o cântico novo, que é Jesus Cristo. Um convite universal para todos louvarem o Senhor no templo, numa atitude celebrativa, para nós a Igreja. A primeira leitura foi tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 23, até o capítulo 9, versículo 3. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. O rei do norte foi castigado por ter violado o código da aliança e romper a fidelidade com Javé. Isto é, Zabulon e Neftali faziam parte das tribos do norte. Foram as primeiras tribos subjugadas e destruídas pela Síria no ano 722. O Senhor tomou a iniciativa. O Senhor humilhou. Agora as coisas mudaram. Mais recentemente, cobriu de glória o caminho do mar, do além do Jordão e da Galiléia das nações. O caminho do mar é aquele caminho que uniu o Egito com a Mesopotâmia, que passava pela Palestina, Galiléia das nações. Mais recentemente, cobriu de glória, isto é, no futuro exaltará o caminho do mar. Aqui se refere ao resgate de seu povo no pós-exílio da Babilônia. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Na derrota de Israel pela Síria, o povo andava nas trevas. Depois viu uma grande luz. Aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Isto é, eles passam do exílio à liberdade, que é a luz. Trevas são símbolos do caos, imagem da morte. Surge uma nova luz, uma nova criação. Aqui esta luz que brilha se refere na antiguidade à chegada do rei, onde ele vem acompanhado
onde ele vem comparado ao sol. Para nós é a promessa de Jesus, o sol de justiça. Com esta manifestação da luz, Rei, Jesus fez crescer a alegria e aumenta a fidelidade. A alegria do povo faz parte do ritual do rei, sobretudo na coroação real. Assim todos se regozijam na presença de Javé. As imagens da alegria lembram as conquistas na colheita, ou os guerreiros vitoriosos que dividem os despojos dos povos vencidos. Javé abateu, destruiu o jugo, a canga, usada pelos escravos, que oprimia o povo no exílio da Síria, depois no exílio da Babilônia. A carga que era colocada nos ombros do povo que foi para o exílio. A promessa da ação libertadora de Javé, Deus, se faz presente em Jesus, que diz: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e carregam peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carrego o meu jugo e aprendo de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque minha carga é suave, meu jugo, meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus Rei, luz que nos liberta do jugo da escravidão do exílio. O exílio dá a morte para a vida, para a eternidade, e nos dá a vida nova na nova criação. O salmo responsorial é tirado do Salmo 26, 27. 26, versão grego-latina, 27, versão hebraica. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. Foi antes do exílio. O homem oprimido por tribulação de todos os lados se sente fortalecido na presença de Deus. O refrão: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O salmista em oração se coloca em profissão de fé. O Senhor, professado pelo salmista, é luz e salvação, atributos divinos. Nos momentos difíceis, ele é proteção da vida do salmista. A luz é símbolo da presença de Deus que vê dissipar as trevas do pecado. A primeira estrofe expressa a profissão de fé, a segurança que o salmista encontra em Deus e o faz enfrentar todos os desafios. A segunda estrofe é uma súplica, isto é, ir como sacerdotes habitar no templo, no santuário do Senhor, que para nós cristãos é habitar a Nova Jerusalém. A terceira estrofe é uma certeza de fé sustentada pela esperança de ver a bondade do Senhor na terra daqueles que vivem, a eternidade para nós cristãos. E por isso é a fé que sustenta a esperança e nos dá coragem. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A igreja deve viver a unidade. A divisão na comunidade de Corinto trouxe a Paulo, que foi o fundador desta igreja, muito sofrimento. Paulo chama a comunidade à unidade de fé. Cristo Jesus é a centralidade. Paulo, Pedro, Apolo são servidores de Cristo e não podem ser colocados para dividir a comunidade nem acima de Cristo. Aquele que foi crucificado, que é Jesus, e nos salvou, esses é que nós devemos ter como centro, e não aqueles que são instrumentos para o anúncio do Evangelho. A igreja deve trabalhar pela unidade de Cristo, sua centralidade, e jamais consentir com a divisão. Essa exortação de Paulo à igreja de Corinto, em nome de Jesus Cristo, isto é, no próprio Senhor, o nome é a pessoa,
Então ele chama para que todos tenham um único coração, concordes, único coração, sem consentir em dividir a igreja. O evangelho foi tirado de São Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23. É o evangelho mais longo. O início da missão de anunciador do reino dos céus, isto é, do Novo Testamento, faz com que Jesus deixe Nazaré, onde foi criado, e vai para Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, também chamado Lago de Tiberíades, que foi profetizado em Isaías, como vimos na primeira leitura. A luz se manifesta, é Jesus, que vence as trevas. O anúncio de Jesus é de conversão, convertei-vos. O verbo usado é metanoia, mudança de mentalidade, de paradigma, uma disposição para se abrir ao anúncio do reino. João também anunciava um batismo de conversão. Jesus chama agora as pessoas à conversão dos pecados. Para Jesus, a conversão se deve pela aproximação do reino dos céus. Para preparar esta chegada se exige conversão. Mas a pregação de João era de mudança de mentalidade pela aproximação do reino dos céus. Mas Jesus é aquele que passa diante de João, aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Sua missão é uma missão divina, superior àquela de João Batista. Jesus faz presente com sua pregação do anúncio da boa nova do reino dos céus, o Evangelho. E alguns pontos no Evangelho de São Mateus são importantes. A urgência da conversão e, com isto, acompanhar a obra de Jesus, os sinais do reino dos céus. Jesus, então, tem as curas aos doentes e a necessidade de deixar tudo imediatamente para segui-lo. A chamada dos primeiros discípulos se refere a esta urgência, tomada de atitude diante do chamado que ele faz. Aparecem os 4 primeiros discípulos, 2 irmãos, Pedro e André, depois outros 2 irmãos, Tiago e João. Eram todos pescadores. Assim, a resposta dos 4 foi uma resposta positiva. Eles imediatamente seguem Jesus, e Jesus muda a vida deles. De pescador de peixes, serão pescadores de homens para o reino dos céus. Para São Lucas, Jesus diz: você será pescador de homens. Ele se refere somente a Pedro, no Evangelho de Lucas. Pescador de homens se refere somente a Pedro, e não junto com André. Há uma certa centralidade da figura de Pedro no Evangelho de Lucas. São também evangelhos, mas a acentuação de Lucas é maior. Isso aconteceu após a pesca milagrosa de Lucas, capítulo 5, versículo 10. Os sinais do anúncio do reino de Deus, dos céus, vem Jesus acompanhado de sinais da proximidade desse reino. Ele ensinava nas sinagogas, chama suas sinagogas. Aqui já expressa a separação dos cristãos e judeus, quando Mateus escrevia o Evangelho, no ano 85. A boa nova do reino, e também, além de anunciar, curando todo tipo de enfermidade e doença do povo. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 33, versão grego-latina, Salmo 34, versão hebraica, versículo 6. É um salmo do pós-exílio da Babilônia, onde o salmista canta: Deus, refúgio dos fiéis. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. A comunidade igreja comungante diante de Jesus na Eucaristia, que está para receber o próprio Cristo, é chamada, essa comunidade igreja,
a contemplar a face divina e nos alegrar, pois vamos nos alimentar do Senhor Jesus, Criador e Redentor, vivo nas espécies eucarísticas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.